Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Cidadania Fora da Matrix. Hoje nós temos um Brasil doente. Nós temos um macartismo em marcha. Para quem não sabe, para quem não se recorda, o macartismo foi uma perseguição sistemática a comunistas que houve na década de 50 nos Estados Unidos. E nós temos um Savonarola, que era um inquisidor que perseguiu muitas pessoas e acabou sendo ele mesmo perseguido e queimado na fogueira. Ele se colocou no lugar onde ele havia colocado tanta gente por uma perseguição num Brasil doente. Eu acabei de ler esse livro, que é O Brasil na Mira de Hitler, e também esse aqui, que mostra como os submarinos nazistas escaparam da guerra e vieram parar na Argentina. Hitler, quando ele tomava conhecimento de uma façanha dos seus marinheiros, da sua flotila, dos seus submarinos que haviam afundado tantos navios inimigos, inclusive navios brasileiros, dava parabéns, parabéns, dava festas, promovia. Então, Hitler era um personagem extremamente doentio, que se maravilhava com o sofrimento, a dor e a morte das pessoas. Hitler usava a águia como símbolo da Alemanha. É um arquétipo que também os romanos haviam usado. E ele se baseava muito nos romanos e também usava a apelação religiosa, dizendo que ele era um salvador da pátria, um messianismo, um doentio. Isso nós temos hoje no Brasil, que é uma perseguição a um partido. Nós vivemos um país doente e boa parte da culpa, aliás, a maior parte dessa culpa, cabe à Rede Globo, que instalou no país uma perseguição implacável, uma campanha de ódio no país. Eu leio que Carlos Lacerda, que havia perseguido 3 presidentes da República, Getúlio Vargas, Juscelino e Jango, numa altura, ele que havia ajudado a dar o golpe em Jango, na ditadura de 64 a 85, que foi uma ditadura bastante nefasta ao povo brasileiro. Então, Lacerda era um personagem importante. Ele foi governador da Guanabara, né? Rio de Janeiro se chamava Guanabara na época, depois deputado, e ele se achava com o direito de ter voz ativa na ditadura, mas ele estava enganado. Ele foi cobrar o seu cheque, digamos assim, cobrar a sua conta, e ele viu que ele não tinha aquele crédito que ele achava que tinha. Dessa forma ele foi preso, foi torturado e depois morreu em circunstâncias que há quem diga que foi assassinado ao entrar com uma doença leve na clínica, no hospital. Ele saiu de lá morto. A ditadura naturalmente queria calar todas as lideranças, caçando, por exemplo, o Juscelino, que foi presidente da República, que na época era senador por Goiás, e ele apoiou, ajudando a eleger Castelo Branco, primeiro ditador daquele período tão complicado do Brasil. E inclusive Getúlio Vargas havia votado pela cassação do Partido Comunista alguns anos antes. Também foi punido. Então Lacerda pagou pela sua vaidade. E isso pode acontecer, como já tinham dito em alguns vídeos anteriores, com esse juiz de primeira instância, que tanta importância tem no imaginário dos brasileiros como um herói nacional, que na verdade a história vai comprovar que ele na verdade é um grande vilão. Ninguém consegue enganar a todo mundo o tempo todo, dizia Abraham Lincoln. Então, algumas palavras aí para a gente refletir sobre a relação entre o nazismo, a época do nazismo, e esse fascismo que hoje existe no Brasil, essa perseguição implacável. Nós vimos que um deputado aqui do Paraná, Nelson Meuri, foi condenado, mas por que não foi preso? Já que prenderam tantos do PT, nada acontece com Alckmin, que foi citado como o santo da lista da Odebrecht, entre outros, né? O Beto Richa também, citado na Lava Jato, que não foi preso, dificilmente. Não há nenhum tucano preso. 4 anos depois da Lava Jato, não há nenhum tucano preso. Por favor, se inscrevam no meu canal.